Olá, este é o Assembleia Convida e hoje nós recebemos o deputado Raul Marcelo, do PSOL, e seus convidados. O professor Dr. Luiz Carlos de Freitas, que é pós-doutor em Educação, diretor e professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp. E o professor Dr. Evaldo Pioli, da Faculdade de Educação da Unicamp. Sejam todos muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. Deputado Raul Marcelo, primeiro, a sua saudação aos convidados e falar da oportunidade deste debate nesta Casa de Leis, num momento, inclusive, que se discute aqui o Plano Estadual de Educação. Bom, prazer, estar aqui nesse importante programa, TV Pública, estar contigo, Jorge, a Assembleia recebendo esses dois importantes professores do Brasil, o professor Freitas, professor Evaldo, professores de uma universidade pública tão importante como a Unicamp, que a Secretaria Estadual de Educação deveria consultar para formular as políticas públicas de educação do Estado de São Paulo. Hoje, infelizmente, Jorge e telespectador, quando o secretário de Educação quer desenvolver alguma política pública na área educacional, ele não consulta as nossas universidades públicas, que são financiadas por você, telespectador, através do ICMS, portanto, paga-se aí dos 18% do ICMS, 9,57, melhor dizendo, vai para financiar as nossas universidades, financiar o dinheiro da população. E nós deveríamos usar o conhecimento acumulado das nossas universidades para formular, dentro aí do interesse público, as políticas educacionais. Mas hoje o que acontece na Secretaria Estadual de Educação não é bem isso. Hoje, quem dá os seus pareceres é uma consultoria particular, a empresa chamada Falcone, que dá os seus pareceres em matérias importantes da educação que estão em debate agora no Estado de São Paulo. Nós temos, em primeiro lugar, um projeto que precisa ser discutido muito pela sociedade do Estado de São Paulo, que é o Plano da Educação de São Paulo para os próximos 10 anos. São Paulo teve uma oportunidade de ter um planejamento de longo prazo para a educação em 2013, infelizmente... 2003. 2003. 2003. Infelizmente, a Assembleia Legislativa e o Executivo Estadual, na época, o hoje governador, que já era governador, Geraldo Alckmin, não se chegou a um entendimento e São Paulo ficou sem ter um plano estadual de educação. José Serra retirou o projeto do governo que tramitava aqui em 2009. E agora, mais uma vez, a sociedade de São Paulo debate um planejamento para a educação de São Paulo para os próximos 10 anos. Então, nós fizemos uma série de audiências públicas, inclusive depois de uma negociação na Comissão de Educação, para elaborarmos um projeto a muitas mãos, porque na nossa avaliação, planejar a educação de São Paulo para os próximos 10 anos deve ser um planejamento coletivo. Afinal de contas, a educação pública de qualidade interessa a todos. E no meio desse processo de debate, Jorge, professor Freitas, professor Evaldo, nós realizamos 6 audiências públicas em 6 importantes regiões do Estado de São Paulo. Terminamos com uma audiência aqui na Assembleia com mais de 1.000 pessoas, inclusive com a participação do secretário estadual de Educação. Abriu-se uma mesa de negociação em torno do plano para discutir financiamento, para discutir esses temas que agora estão na agenda, que é as políticas de gênero na escola, democratização. No meio desse debate, o governo anuncia uma reestruturação da rede pública de educação de São Paulo. Essa reestruturação vai afetar por volta de 3 milhões de pessoas, 30% dos professores da rede pública estadual de educação vão ser afetados. Nós vamos ter aí, segundo a previsão da Secretaria de Educação, a ideia inicial era o fechamento de 95 escolas, 3 já foram revistas, portanto, fechamento de 92 escolas, e o fechamento também por volta de 1.500 salas de aula no Estado de São Paulo. Então, assim, nós estamos hoje, agora entrou essa agenda da reestruturação das escolas do Estado de São Paulo, entraram também no debate. E nós estamos debatendo tudo isso, é por isso que eu fiz esse convite para ouvir 2 especialistas importantes de uma das maiores instituições, Sim, a Unicamp de educação do Brasil, porque eu acho que os deputados precisam ouvir o que os professores da rede pública, da nossa universidade pública, estão pensando a respeito. Então, é um prazer muito grande, uma honra, para a Assembleia receber os 2 professores aqui hoje. Eu queria agora ouvi-los, Vamos ouvi-los aqui para a gente poder colher as suas opiniões. Começando pelo professor Freitas, muito bem-vindo. Eu queria, inclusive, que o senhor falasse, aproveitando o gancho aqui do deputado Raul Marcelo, quando se fala em planejamento para os próximos 10 anos. Parece que o clima é de guerra, fechamento de escolas, ocupação de escolas, êxodo de professores, há clima para se debater, planejar a escola que a gente quer para nossos filhos e netos para daqui a 10 anos? É possível, professor? Bem-vindo.
Bem, em primeiro lugar, saudar os nossos ouvintes e agradecer a possibilidade de estar nesse debate, promovido aí a convite do professor, do deputado Raul, né? É uma grande satisfação poder estar aqui discutindo essas questões que afetam a educação pública, não é? Como bem já pautou o deputado, de fato, nós temos 3 universidades públicas, né, financiadas com recursos públicos, né, com profissionais das mais variadas tendências, porque as universidades elas têm todas as tendências, né, entre o seu corpo docente, né, e que podiam, né, estar sendo consultadas, fornecendo estudos, sendo desafiadas até, né, para dar uma contribuição à educação pública do Estado, né? E, bem, com isso, talvez a gente reduzisse um pouco as margens de erro. Não precisa fazer aquilo que a universidade vai dizer, afinal, o governo tem autonomia, ouve, depois faz o que quer. As né? escolhas são políticas ali, né? Pronto, não tem problema nenhum. Mas ajudaria a diminuir as margens de erro, não é? E criar decisões de política pública que fossem mais ancoradas na evidência empírica disponível, não é? Ou seja, hoje nós temos uma tendência no Brasil de fazer política pública sem levar em conta a evidência empírica disponível, não é? Que a pesquisa já organizou, e há assuntos que são mais difíceis e há uma grande polêmica, outros temos um pouco mais de acúmulo. Então, se você ouve mais pessoas, não é, inclusive aí da própria academia, você reduz as margens de erro desses processos, não é? Eu acho que nós temos aí de fato essas 2 temáticas pautadas, não é? A questão do plano estadual de educação e a questão que nos surpreendeu a todos pelo alto grau de imprecisão envolvida, não é? Que foi a questão da reorganização das escolas, não é? Isso de fato não seria algo que nós imaginássemos que poderia ocorrer na educação pública paulista, não é? Não com um governo que já está aí há décadas, não é? E, portanto, tem todos os elementos históricos, não é? Para os números e a contabilidade. Tem tudo na mão para fazer prognósticos, para pensar em como encaminhar isso de uma maneira que não levasse o transtorno que está levando para as nossas crianças e para os pais, não é? Porque quando você faz política pública, você tem que pensar no impacto das políticas também. A capilaridade, como ela se espraia, como afeta a vida do cidadão. Como é que isso vai afetar a vida dos pais, das crianças? Não é só o desejo do planejador, não é? O planejador não pode ter uma cabeça de planilha fechada que não leve em conta as pessoas que ele está atingindo com a medida que ele está planejando. Inclusive para colocar isso numa escala de tempo e dizer, olha, o impacto é muito grande, então vamos começar de outra forma, vamos discutir mais com a base das escolas, com os pais. Fazendo experiências, laboratórios, locais. Vamos experimentar, pega uma cidade específica, não é? Mas, enfim, infelizmente a educação pública paulista vem sendo orientada por algumas ideias que não estão estruturadas em torno da evidência empírica acumulada, não é? Elas são muitos ensaios, cópia do que acontece em outros países, muitas vezes, que têm cobrado um alto preço, um alto custo das pessoas, dos professores e da Esse comunidade. Custo é o material do nosso programa hoje. Vamos falar mais sobre isso, viu, professor? Quero ouvir o doutor Evaldo. Bom, para mim é uma grata satisfação estar aqui, a convite do deputado Raul Marcelo, e num momento que eu acredito eu também bastante delicado em termos de discussão da política, dos rumos da política educacional no nosso Estado, e eu acredito que isso que o professor Luiz Carlos acaba de colocar sobre as evidências empíricas, eu acho que a universidade teria aí muitos elementos, muitos dados empíricos, bases, estudos,
para dar essa contribuição. Inclusive até porque muitas das nossas pesquisas também são financiadas com recursos públicos. Sim. Nós temos a FAPESP, CNPq, que nos financiam também. Então, os dados, os estudos, as evidências que nós temos, que a universidade tem, e tem uma massa crítica muito importante, USP, Unicamp, Unesp, que poderia sim estar dando contribuição maior nas decisões em termos de política pública no nosso Estado. Professor, falávamos antes da gravação do programa sobre a guerra de comunicação. Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso. Perdeu o governo, quando instituiu a reestruturação, uma guerra de diálogo com o público, com a comunidade escolar, com os alunos, ou não, professor? Eu acho que sim, porque se tem uma marca estamos falando aqui do projeto da questão da proposta de reorganização das escolas da nossa rede estadual, uma marca, se é que nós podemos assim determinar uma marca, uma característica fundamental desse projeto, é justamente esse, o da falta de diálogo, da falta de uma discussão maior, democrática com a sociedade e principalmente com aqueles maiores interessados, no caso aí os pais, os alunos e os docentes. Um projeto dessa magnitude, dessa importância, com os números aí que o deputado já nos colocou, envolvendo aí 754 escolas, fechamento de 94 escolas, deveria começar por aí, né, com amplo debate. No entanto, né, foi no dia 27 de setembro, todos nós fomos surpreendidos com o anúncio num jornal matinal dessa reorganização. Quer dizer, inclusive pegou todos nós, de certa forma, com certa surpresa. Então nós não esperávamos isso. Quer dizer, me parece que o caminho foi, a metodologia para a implantação desse projeto foi equivocada. Política pública, e a gente também estuda lá na universidade e procura passar para os nossos alunos da pós-graduação, se faz com diálogo, né? Principalmente com aqueles que vão receber, vão sentir os efeitos dessa implantação. No caso das escolas, os efeitos são diretos, aqueles que nós já sabemos, para as comunidades e os pais, porque o problema não é só fechar as 94 escolas anunciadas. Sim. O problema é você reestruturar 754. Então, quando você fala em reestruturar 754, você está falando em movimentar, em mover, em afetar, isso vai atingir um número muito grande de pessoas. Então, principalmente mudar, uma família ter que mudar, levar os filhos para uma escola mais distante, e parece que a Secretaria usou uma base de dados que eles chamam de geoprocessamento e fixou aí um raio de 1,5 km para fazer essa reestruturação, né? Então, me parece que esse raio de 1,5 km, inclusive, não está sendo obedecido. Pois é, a dúvida é 1,5 km da casa do aluno ou 1,5 km de uma escola para outra? De escola para escola. Pois é. O projeto da Secretaria, o desenho que eu tive acesso, a apresentação que foi feita no Conselho Estadual de Educação pelo secretário, mostra que a distância é de 1,5 km de escola a escola. Então, isso pode implicar uma distância muito maior para quem... Sim, se você já percorrido uma distância maior para chegar naquela escola, para você chegar naquela outra pode ser maior. Sim. E em outras condições também. Essa logística a gente também vai discutir hoje, professor. É importante que a gente fale que esse não é o único pomo de discórdia. Aliás, eu vou aproveitar uma fala aqui do deputado Raul Marcelo. Inclusive pode fazer suas perguntas aos nossos convidados, deputado. Recentemente, da tribuna, o senhor falou que 5 escolas seriam fechadas em Sorocaba. Inclusive, escolas tradicionais. A escola não pertence à comunidade, deputado. Inclusive, também provocando o senhor aqui, quando se fala que
não houve diálogo, parece que não houve monólogo. Sequer se falou com as escolas e depois se divulga uma lista. Faz um dia E para comunicar com a comunidade sobre o fechamento ou readequação da escola. Esse estado de coisas, deputado. Então, Jorge, olha, até que é importante a gente até esclarecer, porque tem um argumento, né, que o secretário tem usado muito, que é um argumento demográfico, inclusive, né, que é uma redução do número de matrícula no estado de São Paulo, aí, do montante de 2 milhões, né, nesses últimos 10, 15 anos. Sim. Né? Esse é o bônus demográfico? É aquele nascem menos crianças ou é também aí, eu acho que a questão econômica? Não, deve ter várias questões aí, né? Deve ter, eu não sei se os professores tiverem depois de estudo mais detalhado, mas deve ter questão demográfica, deve ter também evasão escolar, né, por conta da qualidade da escola. Né? Deve ter também que nas famílias, né, infelizmente a escola pública hoje, inclusive para os filhos, para os trabalhadores em geral, ela perdeu muita qualidade nos últimos 30, 40 anos. Então, muitas famílias fazem um aperto imenso no orçamento para pagar uma escola particular, que às vezes a qualidade nem é tão boa. Né? Sim. Na verdade, são máquinas aí de fazer dinheiro, muitas escolas particulares, inclusive faculdades, universidades. E com a crise, então, esses alunos podem retornar para a escola pública ainda. O governo tem apresentado esse dado. Na discussão do Plano Estadual de Educação, nós avaliávamos, e eu continuo defendendo, que nós estamos vivendo um momento muito importante para fazer a discussão que de fato interessa para a população de São Paulo, que é nós melhorarmos o indicador da relação professor e número de alunos nas salas de aula no estado de São Paulo. Né? Eu participei de uma manifestação contra o fechamento da escola Guilherme Notari em Sorocaba, Jorge, né, num dia de chuva, inclusive uma manhã de muita chuva. Tinha umas 500 pessoas na manifestação, pais de alunos de ensino fundamental e ensino médio. Essa escola vai ser fechada, esses alunos serão transferidos para a escola Isabel Lopes Monteiro, que tem um bairro, né, que vão aumentar aí quase 5 quilômetros a distância a ser percorrida por esses pais. Né? E um professor chegou para mim e me disse assim, olha, Raul, na minha sala tem 55 alunos na lista de chamada. Entendeu? É evidente, na sexta-feira nem todo mundo vai, mas segunda, terça e quarta, entendeu? Assim, na época do calor é impossível trabalhar. Então nós estávamos discutindo o Plano Estadual de Educação, colocando em perspectiva o quê? Fazendo essa discussão de que agora era a hora de nós melhorarmos esse indicador, que no estado de São Paulo ele é terrível, né, da relação aluno na sala de aula professor. Então, e claro, isso vai demandar o quê? Investimentos. Então, quando o governo abre o debate dessa reorganização, reestruturação, ou até bagunça, como a POS está chamando, enfim, chame-se como quiser, na verdade vai na contramão da discussão de muita gente que participou das audiências, inclusive municipais e estaduais, que queria agora repactuar a educação de São Paulo para que nós melhorássemos a relação, para chegar, não precisava nem ser 25, 20 alunos de ensino médio, mas ali perto de 30, no máximo 30 alunos. Né? A Assembleia já até aprovou leis nesse sentido. Né? E quando o governo acena com o fechamento de escolas e o principal fechamento de sala de aula, na verdade, ele está acenando com a intensificação da pior desse índice de professor por sala de aula. Então, na verdade, o governador está indo na contramão, né, daquilo que de fato poderia melhorar muito. Eu fui professor da rede pública, né, e você conhecer o nome do aluno é uma coisa importante. Às vezes o aluno vai mal na escola, a escola não é ilha. Às vezes o aluno vai mal porque às vezes o pai está desempregado, né? Tem algum irmão na família que está com, às vezes, um problema de drogas, né? Às vezes o pai separou da mãe, então está uma situação difícil na casa. Se você tem um número reduzido de alunos da sala de aula, você conversa com o aluno, você consegue identificar esse problema, você pode dar uma atenção diferenciada. Tem assistência social da prefeitura, você pode encaminhar para o assistência social, até um psicólogo fazer um acompanhamento, né? Então, agora uma sala de aula com 50, 40 alunos é impossível, você termina um ano, você não conhece o nome de ninguém, né? Então, de fato, era o momento para nós fazermos esse debate. E todos nós fomos pegos de surpresa, porque o governo, ao apresentar essa proposta de reorganização, ele vai na contramão. E aí, ele está apresentando uma evidência, eu queria conversar com os professores nesse sentido, de que melhora o índice de avaliação de alunos nessas escolas de ciclo, né, diferenciado, porque agora a ideia da separação é primeira a quarta numa sala de aula, né, no ensino fundamental, quinta ou nona no ensino fundamental em outra escola e ensino médio em outra escola. E o governo apresentou esse dado de que melhora nas avaliações, uma melhora até 10% nas avaliações. Queria ouvir dos professores, inclusive, essa questão. Vamos fazer um pano rápido, só para fechar esse bloco, professor? Porque só temos mais 1 minuto para cada. Melhora ou piora, professor, a escola estruturada nestes ciclos separados? Não há nenhuma evidência empírica, consistente, tendencial que aponte nessa direção, e
o estudo que a Secretaria foi obrigada a divulgar a pedido do Estadão por Pela lei de responsabilidade, lei de transparência. transparência. o que é uma vergonha, que se tenha que acessar um documento público que motiva uma reestruturação desse porte a partir de lei de acesso. Isso tinha que estar no site da Secretaria para todo mundo ver, né? Ele não traz nada consistente, não passou no crivo de nenhum especialista até agora que teve acesso ao documento. Certo? É entre aspas, estudo baseado no samba de uma nota só, não é? Coisa que não existe em educação. Educação não é um fenômeno que você possa encontrar a variável que resolve o problema. Educação, ela depende de um conjunto de fatores que afetam a qualidade do ensino, não é? E eles isolaram um desses fatores, não é? Que nem é relevante do ponto de vista dos estudos da área, não é? Que é essa questão da etapa, que eles chamam de etapa única. Produziram um estudo que não passou na crítica, não é? E quiseram estabelecer que o desempenho do aluno depende dessa única variável, não é? Portanto, não há evidência que respalde esse tipo de formulação que foi apresentada à comunidade, não é? Só se pode entender o seguinte: de fato não se queria apresentar o documento porque se sabia que o documento não ia resistir à menor crítica, não é? Perfeitamente. Por isso que teve que ser tirado, não é? Na base da lei de acesso à informação, não é? Professor. De fato, eu concordo plenamente com o professor Luiz Carlos. Não há evidência empírica que comprove essa relação. Até porque escolas que, inclusive... Escolas particulares, professor. Escolas particulares, por exemplo, têm todos os ciclos ali, segmento, naquele endereço no bairro, e busca todos os alunos de uma comunidade. É um bom argumento, mas mesmo observando os dados do Saresp, eu procurei observar isso aí em função também de uma própria matéria veiculada na imprensa, que escolas de 3 segmentos apresentaram resultados bons em pelo menos 1 ou 2 segmentos. E que escolas de um segmento, haviam escolas de um segmento que não foram também nas metas do IDESP. Né? Então, isso dentro da região metropolitana de Campinas. Então, quer dizer, de modo que não há evidência, não há essa relação, não se comprova na prática. Existem outros elementos que interferem no processo de aprendizagem. E eu queria reforçar a questão: você promover uma reestruturação da escola, da rede toda, na base do IDESP, ou do indicador IDESP, ou do indicador IDEB, é você restringir muito aquilo que é uma escola. Porque dentro desses indicadores, a prova tem uma centralidade. Então, você tem uma prova que é a prova do Saresp, que inclusive está para acontecer aí na próxima semana aqui no Estado, né, no Estado todo. A prova Brasil vai ocorrer essa semana também. Né? Não sabemos se vai por conta dessa movimentação, né? Mas se vai haver algum problema nisso. Mas a prova é um momento, né? E você classifica a escola ou avalia a escola por um momento que é muito pontual, que não expressa aquilo que a escola representa para a comunidade como um todo. Então, quando você observa isso, quer dizer, daí essa manifestação, daí a manifestação, que prova que a escola, o que a população procura na escola é outra coisa que não só o resultado do IDESP. Então é preciso com muito cuidado no IDESP, até porque nas provas que se faz, a gente sabe que você pode treinar os alunos para responder testes, essas coisas. Sim. No próximo bloco, deputado, vamos falar mais sobre a questão da ocupação de escolas, também o Ministério Público, a Justiça e a sociedade dizendo não a algumas escolas que estão aí em tela para serem fechadas ou repaginadas. A Assembleia convida, volta em instantes.
Estamos de volta no Assembleia Convida. Hoje o deputado Raul Marcelo, do PSOL, e os seus convidados, o professor doutor Luiz Carlos de Freitas, diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, e o professor doutor Evaldo Pioli, também da Faculdade de Educação da Unicamp. A gente falava aqui no intervalo sobre a questão do financiamento da educação. É importante que se diga que esta Casa de Leis vota o orçamento público. Orçamento que está estimado para 2016, 206 bilhões. Este ano, 204 bilhões. Contingenciados, o deputado sabe disso, já foram 6,5 contingenciados. E talvez a Secretaria da Fazenda seja quem balize a Secretaria da Educação para fazer um enxugamento de custos. Não estaria por trás dessa reestruturação um corte de receitas para a educação, deputado? Vamos discutir isso aqui com os nossos especialistas? Sim. Eu acho que, olha, é um orçamento, a Ciência e Tecnologia e a Secretaria da Educação tem um orçamento desse ano aqui de 42 bilhões de reais. E tem muita gente de olho nesse fundo público. Essa é a grande verdade. Né? O Brasil, é o maior orçamento que tem, mais de 30%, 40 bilhões. O Brasil tem um dos maiores grupos, né, se não o maior grupo de educação do mundo, que é o Croton. Não é? Você tem aí consultorias privadas, inclusive com sede em outros países, operando aqui no Brasil, né, assessorando secretarias de Estado por todo o território nacional. E muitas dessas orientações não são orientações que a res pública, que a coisa pública, que o interesse público está pautando. Né? Tem muita gente orientando o gestor público para tentar abrir margem jurídica para colocar empresas, né, para gerir essa montanha de recursos, que são 42 bilhões de reais. Mas, repito, é pouco. Né? É pouco se nós quisermos fazer, de fato, uma educação para desenvolver o país. Porque o Estado de São Paulo investe 3,7% do PIB em educação. Se fosse um país, o nosso Estado, seria o país que menos investe em educação da América Latina, na proporção com a riqueza, no Estado de São Paulo. E o governo de São Paulo é responsável por apenas 2%. Aí o resto fica, a União, 0,14%, e os municípios ficam com o restante. Então, é pouco, né? Se nós pensamos grande, se a expectativa nossa é maior, para desenvolver a tecnologia, aumentar a produtividade, alfabetizar todos, a universalizar o acesso à universidade, enfim. Mas é um valor considerável, então tem muita gente aí querendo pôr a mão para administrar esses recursos. Nós já vimos isso na saúde. Eu fui da CPI da saúde, né, no meu outro mandato, fiquei estudando esse assunto e eu vi isso acontecer com os hospitais. Os hospitais foram sendo enxugados e depois foram entregues para organizações sociais, OS. Hoje até o Sindicato da Construção Civil administra hospitais aqui em São Paulo. Tem muita gente dizendo, e eu queria ouvir dos nossos convidados, que o que está em curso agora também é um processo de arrumação da rede pública estadual para entregar para essas organizações sociais e, no limite, né, lá na frente, depois, esses gestores aí, internacionais colocarem a mão nesses 42 bilhões de reais que movimenta hoje a educação. Então, eu queria, inclusive, ouvir dos professores, porque em Goiás isso está em curso já, 30% da rede de Goiás está na mão de organizações sociais, não é? Já vimos isso acontecer em outros países, por exemplo, o Chile, né, até dentro dos Estados Unidos. Então, tem muita gente dizendo isso e eu acho que, no fundo, basta ver que a Secretaria Estadual de Educação é orientada pela Falcone, que acabou de inaugurar agora uma diretoria da educação, né, uma diretoria que vai aí, vai formular propostas para colocar PPP na educação pública, parcerias público-privadas na educação. Então, eu gostaria, inclusive, de ouvir dos professores. Vamos começar pelo professor Evaldo? Muito bem. Eu entendo que as pretensões, essa reformulação, ela sinaliza para isso que um pouco o deputado fala, e para mim ela ocorre de forma muito assemelhada naquilo que a gente chama nas empresas, de forma assemelhada naquilo que a gente chama nas empresas de downsize. É um projeto mesmo de caráter mais gerencial do que pedagógico. Há evidências para isso. Né? Nós estamos aqui, daqui a pouco, discutimos essa questão dos indicadores, né? Dessa relação escola com de ciclo único, com produção de mais resultados. E vimos a inconsistência disso. De modo que o que eu percebo é que a gente caminha para isso. Eu tenho dito, é um projeto mais gerencial do que pedagógico. Isso já foi feito já nos anos 90, 95,
Isso já aconteceu? Só para reavivar a memória do nosso telespectador. Da gestão Mário Covas, no governo Mário Covas, uma reestruturação feita pela secretária Rosenbauer. Na ocasião, foram fechadas, se eu não me engano, tem um dado impreciso, algo em torno de 150 escolas e foram demitidos cerca de 20 mil professores. Né? E me parece que esse projeto, que é um projeto que visa basicamente afetar aqueles que nós temos na rede, um quadro, que a gente começa o ano com um quadro de efetivos maior do que o de vínculo precário ou os OFAs, que a gente chama, né? Mas a gente termina o ano com quase 45%, ou quase ali disputando 48%, 45%. No ano passado foi 45% da rede, professor em caráter, admitido em caráter precário, o OFA, ofício, função, atividade, como é chamado atualmente. Então, de modo que vai atingir a reforma, essa reestruturação, visa reduzir o número de trabalhadores nessa condição. Ao concentrar alunos, e me parece que aí esse é o caráter gerencial, levar um maior número de alunos por sala para que seja atendido por esses professores efetivos. Então, haveria um aumento de produtividade, vamos dizer assim, dos professores? E nós já trabalhamos com médias altas aqui no Estado. Sim. A média, né, nós pesquisamos aí, nós temos dado para isso, quer dizer, no ensino fundamental nós temos uma média de 35 alunos por sala. É uma média elevada comparada a outros países, né? A gente gosta de comparar com outros países. É uma média elevada. E no ensino médio já é de 40, a média por sala. Então, quer dizer, a ideia me parece que é algo que remonta um pouco essa experiência já de... Sim. Na verdade, é um movimento. O que aconteceu ali naquele contexto? Você reorganizou de tal forma, fechou algumas escolas e parte dessas escolas foi entregue aos municípios, num processo que nós chamamos de municipalização. Logo após a LDB e a promulgação da lei do Fundef na ocasião, que foi vamos dizer assim, um indutor da municipalização. Mas isso é o que está na propaganda, inclusive justificando a reestruturação, professor. Falando, a escola não vai ser fechada, vai ser passada para o município, vai funcionar uma creche, vai ser repaginada, vamos dizer assim. Se você me permite, e aí qual é a questão? Qual é o grande problema disso? E aí eu acho que um pouco essa reforma gerencial visa, assim, abre um flanco, e nós temos observado isso no âmbito dos municípios, a maior entrada do setor privado via municípios. Isso já acontece na creche, conveniamento de creches, parcerias, programas de parcerias com creches, que são compra de vagas em creches privadas, a venda de serviços para os municípios. Os municípios têm fragilidade para organizar e tal. E você trabalha com a lei de ajuste fiscal. Então, o município tem que cumprir lá a lei do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal, não pode gastar mais de 60% com o pessoal. Mas ele já está sangrando com a saúde, vai sangrar com a educação também? Então, o que ele vai? Qual o recurso? O recurso é o privado, é recorrer ao privado para atender às suas demandas. Então, já acontece isso com a venda de apostilados. Sim. Na região metropolitana de Campinas, pesquisa que nós fizemos recentemente sobre o regime de colaboração, detectou a participação de empresas privadas vendendo muito sistema apostilado na região metropolitana de Campinas. Então, a abertura para a entrada do privado via municípios. E depois tem o ensino médio também, que a gente pode Vamos falar sobre isso ainda. Professor Freitas. Então, nós temos essa questão da comunicação aí, né? A guerra da comunicação que estaria prejudicando a reorganização e o entendimento pela sociedade. Os professores não serão demitidos porque eles já são concursados. Mas isso explica uma parte só. Na realidade, a questão é mais profunda, ou seja, o Estado de São Paulo, ele é arrogante na política que ele faz para a área educacional. Há uma arrogância que impede a conversa, porque é uma política baseada em certos pressupostos que são tomados como fé, sem evidência empírica, sem um estudo maior que dê base para a política pública que está sendo feita, não é? E esta política,
ela fracassou. Eu entendo a reorganização, portanto, como um ato de desespero. Não é? Ou seja, o governador tem pretensões. Ele tem que chegar em 2018 com algum resultado na área educacional para dizer, olha, eu me candidato a presidente da República e veja só como eu avancei, não é, na educação paulista. Tá certo? E nesse momento ele não tem nada para pôr na mesa. Porque note, olha só, vamos pegar a medida do próprio Estado, que é o SARESP. Né? Se você pegar o 9º ano, né, e olhar o desempenho do sistema entre 2009, entre 2010 e 2014, que é o que está no relatório do SARESP, né, você vai ver que nós saímos de em 2010, 226,3 na média de língua portuguesa, de leitura, não é? E fomos em 2014 para 231,4. Aí você olha e fala, melhorou a educação paulista, não é verdade? Sim. Porque a meta não era essa. Não, só porque você não olhou 2009. Porque se você for lá no ano de 2009, a média era 236. Então, se eu comparar 2009 com 2014, nós caímos, 231 caímos. Nós caímos de 236 para 231. E esse é um indicador? É um indicador, mas é o principal dele. Nós vivemos dizendo que esse indicador não é suficiente. Eles respondem de lá que não, que é isso que tem que ser. Nós temos que colocar o foco no desempenho da criança. Bom, eles estão dizendo, nós não concordamos com isso, mas nós estamos trabalhando com o que eles mesmos defendem. Tá certo? Note agora o que acontece em matemática. De 242 em 2010 vai para 243,1 em 2014. Mas quanto que era em 2008? 252. Então é um fracasso. Nas medidas do próprio governo, é um fracasso. Eu entendo que a reestruturação é um ato de desespero, é um ato radical no sentido de tentar produzir ainda no tempo que resta para o governo alguma medida de impacto. E aí a gente tem que olhar para o conjunto da política paulista. Não é? A política paulista vem sendo durante mais de 2 décadas pautada em cima do arranjo de alguns conceitos que norteiam essa política. Primeiro, ela é baseada em avaliação, porque há uma fé de que se eu submeto tudo à avaliação, então a educação melhora, não é? Os alunos melhoram no seu desempenho. Por trás disso está a ideia de que professor só funciona se avaliado, se cobrado, não é? Aí a teoria da responsabilização. Você responsabiliza pela avaliação e aí o que fizeram? Botaram um bônus para o professor. Tá certo? Bônus que não deu certo em lugar nenhum, diga-se de passagem. De onde copiaram, que foi Nova York, cidade de Nova York, isso já parou há muito tempo. Mas aqui não, aqui continua porque é fé. Não é? Bem, o que está faltando, não é, nessa sequência de avaliar, responsabilizar e pagar meritocraticamente? Falta um conceito ainda, que é o que está aparecendo aí nas nossas intervenções anteriores, ou seja, a questão da privatização. Tá certo? Estas políticas, elas são organizadas para produzir a privatização, porque elas colocam para a educação pública metas inatingíveis e expõem, portanto, a educação pública, dizendo assim, olha como eles não são competentes para fazer educação pública. Portanto, temos que chamar a iniciativa privada, porque ela sim tem a capacidade gerencial. Daí o foco na gestão. Não é? Ora, eu entendo que faz sentido a gente pensar que o que nós estamos vivendo com a reorganização é um arranjo da casa para em seguida dar novos passos em direção à privatização. Bom, só temos 8 minutos e não falamos do Plano Estadual de Educação. Inclusive sobre o projeto do deputado Raul Marcelo, e eu preciso lembrar aqui que essa casa está discutindo o projeto do governo, são 3 propostas, uma delas eu tenho aqui. Deputado, vamos até provocar os nossos convidados aqui para falar um pouco sobre isso, se é possível também corrigir, já que a reestruturação está em curso, a reestruturação está em curso, né? E nós temos aí para discutir o Plano Estadual de Educação.
E temos só 7 minutos para falar sobre isso. Bem sinteticamente, um dos debates no plano que nós estamos negociando agora com o governo, inclusive, é não abrir brecha no plano para entregar as nossas escolas para as organizações sociais e privatização. Né? Tem um item ainda, uma meta do governo que é a 4.7 e 4.6, que está na proposta do governo, né? Que abre margem para consolidar esse processo, que já está em curso, né? Mas aí consolidaria esse processo no tempo, né? Nos próximos 10 anos, que o governo fala nessa meta de fazer parcerias com entidades confessionais, entidades filantrópicas, ou seja, ele abre brecha para poder estabelecer parcerias na gestão das escolas. Sim. Então, esse tema também está no plano, né? Não está abertamente no plano, está vamos dizer assim, nas entrelinhas do plano essa ideia, e nós estamos agora discutindo o plano aqui na Assembleia, e a proposta que nós levamos, inclusive, na reunião que aconteceu das entidades com a liderança do governo, é que nosso entendimento é que não podemos abrir essa brecha no Plano Estadual de Educação. E, pelo contrário, nós devemos ampliar os investimentos, e esses investimentos devem ir para o setor público, e o setor público com o controle da sociedade, que é a democratização da gestão escolar, que é muito importante, com a participação de pais, alunos, né? Nós precisamos dar um passo nesse sentido e não no sentido da privatização da rede, essa discussão que está no plano. Agora, tudo isso passa para a gente poder tirar a escola da atual situação que está, a escola pública de São Paulo, por ampliação dos investimentos. Sim. Investimentos, não como a derrota que nós sofremos no Plano Nacional de Educação, porque lá se colocou, foi aprovado no Congresso, a ampliação dos investimentos, mais para o setor privado e para o setor público. Então, fez uma mistura, foi uma derrota que nós sofremos. Aqui em São Paulo, nós estamos defendendo que a ampliação dos investimentos passa exclusivamente para o setor público, né? Porque eu acho um assinte, os recursos públicos para a educação pública já são poucos, e você liberar para a iniciativa privada, isso é um equívoco enorme. O que faltou dizer? Vamos os nossos convidados primeiro, professor Evaldo, só temos 2 minutos aí, professor. Essa questão do financiamento, que eu acho que é importante, o deputado coloca, olha, não está, voltando à questão do plano, o debate do plano aqui no Estado, ela não está incompatível com a meta 20 do PNE. Né? O PNE já abre essa possibilidade. E nós, se você observar, por exemplo, nas metas, por exemplo, para o ensino médio, na meta para a formação de professores, nas metas, para essas duas particularmente, lá você encontra elementos dessa relação com o privado. E de onde tirar recursos, professor, para ampliar o financiamento da educação? É bom lembrar que se pretende tirar recursos do pré-sal, que está lá nas profundezas ainda, para financiar a educação, 75% para a educação, 25% para a saúde. Mas é importante que se diga também, professor, de onde tirar dinheiro do orçamento. Aqui em São Paulo já são 30% dos recursos carimbados para a educação. Eu não sou especialista em financiamento, mas eu só queria reforçar essa questão da parceria público-privada, que eu acho que fica muito claro, só para tratar da questão Sim. do plano aqui. Se você observar, nós, com essa reorganização que está sendo feita, as metas 21 de municipalização da rede estadual, da rede do ensino fundamental. Sim. A meta 21 do PL do governo, 1083, ela é muito clara nisso, né, de municipalização. A meta 22 fixa ali as mudanças para o ensino médio e fala da parceria. Sim. A meta 6 da educação integral está falando disso. Né? Por isso que o Fórum Estadual da Educação já queria banir as 3, 21, 22 e 23. Tira. Já queria debater, e com razão, né? Porque isso vai regar recursos públicos para o setor privado. Então, e a questão é que isso não está de forma nenhuma incoerente com aquilo que está no plano nacional. Sim. Quer dizer, você ter mais recursos para a educação pública significa que você também pode fazê-lo a partir do quê? De conter, adotando medidas para conter esse vazamento, digamos Perfeito. Assim, dos recursos públicos. É uma saída, né? E eu acho que a proposta do 1035, que é o primeiro substitutivo, ele coloca ali alguns elementos, me parecem mais interessantes,
para aumento da taxa sobre herança e alguns outros recursos que são importantes para o financiamento da educação. Financiamento da Professor, educação. muito obrigado. Vamos deixar 2 minutos, professor Freitas. O que faltou dizer? Eu acho que impossível, né, tratar de um plano tão ambicioso em 2 minutos, mas... Os colegas já colocaram bem as questões que estão preocupando. Obviamente, o tempo é muito pouco para a gente fazer uma análise extensa do trabalho, né? Mas há que se chamar a atenção que todos os ingredientes para caminhar na direção da privatização da educação paulista, eles não somente têm ancoragem no Plano Nacional de Educação, como também dentro do plano que está sendo proposto. Ou seja, nada será um impedimento para que se caminhe nessa direção, na forma como ele está aí expresso, né? Inclusive, colocando dentro do nosso plano estadual também a mesma meta inatingível que você colocou dentro do plano nacional, que é a de se obter, não é? No 5º ano de vigência, não é? 70% dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio no nível suficiente de aprendizado. Não é? Essa meta é ambiciosa, hein, isso não tem como ser atingido, né? Os Estados Unidos tentou fazer isso em 14 anos, não conseguiu. O Obama teve que dar perdão para todos os estados, porque senão eles não poderiam nem acessar mais recursos federais, não é? Porque isso não tem como atingir isso aqui, não é? Então, são metas colocadas com a finalidade de produzir uma crítica ao serviço público que motive, então, a introdução da iniciativa privada no campo da educação. Aí virão, primeiro, as organizações sociais não lucrativas. Elas abrirão o mercado e depois chegarão as lucrativas nesse processo. O que aconteceu no Chile é muito claro nessa direção. Então, eu acho que nós estamos agora diante de uma situação em que o Estado de São Paulo vai dar passos mais agressivos no sentido de implementar essa política que ele já vinha implementando, mas agora de uma maneira mais decisiva, recorrendo à iniciativa privada. Não é? Tá bom. E a Secretaria está, obviamente, cercada aí de empresários desejosos de que isso seja feito, não é? Até dão de presente para a própria Secretaria de Educação Falcone, não é? Que é paga por eles, não é? E a própria... Assunto até para um outro programa como esse. Professor, muito obrigado. 1 minuto para encerrar. Eu quero agradecer o espaço, Jorge. É uma satisfação imensa estar aqui com esses 2 servidores públicos, que são um exemplo para nós e uma satisfação muito grande. A expectativa nossa é que a Secretaria de Educação, através do secretário, ouça as nossas universidades, que estão trabalhando forte no interesse público para poder desenvolver um diagnóstico preciso e amplo dos problemas educacionais de São Paulo. Nós precisamos, eu queria concluir o programa com isso, resgatar a carreira dos docentes no Estado de São Paulo. Eu acho que é essa a grande questão que está de fundo aí. Não é? E não é oprimir, responsabilizar, não é? Nós precisamos valorizar os professores do Estado de São Paulo. O professor ele precisa estar no centro das políticas públicas. Hoje, infelizmente, paga-se R$10 por hora aula para um professor PEB 1 do ensino fundamental. Não compensa nem um deslocamento, muitas vezes, até a escola. É por isso que a gente tem uma desistência enorme. Os melhores jovens que se formam nas melhores universidades do Brasil não têm como sonho a carreira de professor. Bom, se isso não acontece, é claro que você tem um desprestígio grande da educação. Inclusive com grande evasão, como a gente viu, né? Então, é isso que precisa ser feito. Esse é o problema fundamental que precisa ser corrigido no Brasil hoje, em particular no Estado de São Paulo. É resgatar a carreira dos professores, né? Simbolicamente, e também do ponto de vista financeiro, como expectativa, inclusive, de vida para os jovens que se formam hoje. Então, eu queria deixar registrado aqui a importância desses jovens que ocuparam as escolas, né, para reivindicar aí um debate amplo e profundo em relação a essa reestruturação que o governo está fazendo. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e por estar aqui com esses 2 professores fantásticos. Nós agradecemos aqui no encerramento, professor Freitas, muito obrigado, professor Evaldo, muito obrigado, deputado, muito obrigado por sua audiência, até o próximo Assembleia Convida.